Como de costume, quero avisar para todo mundo que daqui para frente, né, a aula está sendo gravada para que possa ser disponibilizado esse vídeo nos grupos do WhatsApp, para quem não pôde assistir a aula ao vivo, possa assistir a sua gravação. E quem já assistiu a aula ao vivo e queira assistir de novo, também poderá fazê-lo. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro P da teoria dos 4 P's, que é ponto ou praça. Já estudamos produto, já estudamos preço, e hoje nós vamos falar sobre ponto ou praça. Muito bem. O que está relacionado com o estudo do ponto ou praça? Deixa eu só fechar aqui. Isso, muito bem. O que está relacionado com o estudo do ponto ou praça? Vamos ao conceito. Ponto ou praça refere-se ao processo decisório sobre a disponibilidade do produto ao mercado. Ponto ou praça trata da questão de como um produto chegará nas mãos dos consumidores. Aborda a distribuição de um produto ou serviço. Então, ponto ou praça vai tratar sobre como que o produto que está nas mãos do fornecedor chegue nas mãos dos consumidores. Trata sobre a distribuição de um produto, como tornar o produto disponível no mercado, ou trata sobre a distribuição de um produto. Isso é o que estuda o ponto ou praça. Ponto ou praça responde àquela pergunta onde comprar. Lembra aquilo que nós estudamos lá em plano de marketing, né? Eu falei que quando o consumidor vai comprar alguma coisa, ele passa por algo chamado processo decisório de consumo. E o processo decisório de consumo compreende a resposta interior a 4 perguntas que a pessoa se faz, consciente ou não, né? A pessoa responde perguntas como: o que comprar, quanto pagar, onde comprar e por que comprar. A resposta a essas 4 perguntas são justamente a análise da teoria dos 4 P's. Então, os 4 P's respondem essas 4 perguntas, né? O que comprar? Produto. Quanto pagar? Preço. Onde comprar? Ponto ou praça. É esse onde comprar que nós vamos estudar hoje. Ponto ou praça, então, fala sobre como tornar o produto disponível para os consumidores. Trata sobre os meios, né, e os tipos de distribuição de um produto. Muito bem. O ponto ou praça, ele admite algumas classificações. Em relação à quantidade, o ponto ou praça pode ser classificado como distribuição varejista ou simplesmente varejo, e distribuição atacadista ou simplesmente atacado. Então, varejo é a distribuição em pequena quantidade. Atacado é aquela distribuição em grande quantidade. Então, varejo é a distribuição em pequena quantidade, atacado é a distribuição em grande quantidade. Em relação à quantidade, né, o ponto ou praça ele é classificado como praça, né, ou ponto de distribuição varejista, ou ponto de distribuição atacadista. Varejo é aquela que é distribuída em pequena quantidade, e atacado aquela que é distribuída em grande quantidade. Essa é a principal diferença que existe entre distribuição varejista e distribuição atacadista. A principal diferença é essa. A distribuição varejista é aquela distribuída em pequena quantidade, e a distribuição atacadista é aquela que é em grande quantidade. Existem ainda outras 2 diferenças que são derivadas dessa primeira. Vamos ver o conceito mais detalhado sobre varejo e atacado e analisar que outras 2 características são essas. A principal característica, se alguém perguntasse para você, diferencie a distribuição atacadista da distribuição varejista. Então, de forma simples, você diria que a distribuição varejista é aquela que é distribuída em pequena quantidade, e a distribuição atacadista é aquela que se distribui em grande quantidade. Essa é a principal diferença. É, inclusive, o conceito de distribuição varejista e atacadista. Olha só.
Como que eu conceituo aqui a distribuição varejista? Ou simplesmente varejo? Varejo é a venda de produtos, ou a distribuição, ou a comercialização de produtos em pequenas quantidades. Ao contrário do que acontece na venda por atacado, que é em grande quantidade. A distribuição varejista é a venda a retalho, como parte de um todo, direta ao comprador final, consumidor do produto ou serviço sem intermediários. Segundo Kotler, todas as atividades de venda de bens ou serviços diretamente aos consumidores finais são definidas como varejo. Então, nós podemos até destacar aqui, ó, que a distribuição varejista é aquela que é feita em pequena quantidade, ó, pequenas quantidades, e aqui, ó, diretamente, aqui embaixo está melhor, diretamente aos consumidores finais. Bom, são características importantes da distribuição varejista. Ela é em pequena quantidade e ela é distribuída para os consumidores finais. Quem compra a varejo, compra para o consumo próprio ou para o consumo de alguém, mas é sempre destinado ao consumidor final. De repente, você não compra para você consumir, mas você pode comprar para sua mãe, para o seu pai, namorado, namorada, um amigo, uma amiga. É para alguém consumir. Então, a distribuição varejista é aquela distribuição que é feita em pequenas quantidades e ela é direcionada ao consumidor final. Então, nós já vimos aqui duas características, né? A principal, que ela é em pequena quantidade e que ela é destinada ao consumidor final. Agora, tem uma terceira característica importante que eu coloquei até aqui nesse gráfico para poder ajudá-los a entender, né? Olha só como é que eu coloco aqui, né? Em pequena quantidade, eu já falei sobre isso, né? Destinado ao consumidor final, já falei sobre isso. E aqui tem um detalhe: maior preço unitário. Então, a distribuição varejista, ela tem um maior preço unitário, se comparada com a distribuição atacadista, ok? Então, comparando a distribuição varejista com a distribuição atacadista, a distribuição varejista tem um maior preço unitário, ou maior preço por unidade. Por que isso acontece? Vamos, então, entender agora a definição da distribuição atacadista ou simplesmente atacado. Então, venda por atacado é a forma de comercialização de grandes quantidades de produtos ou serviços. Tais produtos são mais baratos, por serem principalmente destinados a lojistas e comerciantes. Em geral, esse sistema necessita de elos em sequência na cadeia de suprimentos, passando pelo comércio varejista para alcançar os consumidores finais. Então, olha só, né? Vamos destacar aqui partes importantes. Grandes quantidades é, inclusive, a principal característica, né, da distribuição atacadista. São mais baratos, porque são destinados a lojistas e comerciantes. Aqui já revela as três características da distribuição atacadista, considerando que a principal característica é essa que fala primeiro, né? Que a distribuição atacadista, é aquela distribuída, é a comercialização ou a distribuição de produtos em grandes quantidades. E ela é destinada a lojistas e comerciantes, então podemos dizer que a distribuição atacadista não é destinada ao consumidor final, ela é destinada à revenda. Quem compra em atacado, compra para revender. Então, por isso que eu disse aqui que ela é destinada a lojistas e comerciantes, porque ela é destinada à revenda. E por ser destinada à revenda, ela tem um preço unitário menor. Vamos ver aqui as características. Ó. Ela é distribuída em grande quantidade, essa é a principal característica. Ela é distribuída em grande quantidade, ela tem o menor preço unitário, porque ela é destinada à revenda. Então, por exemplo, se você vai lá em Irajá, lá no Ceasa do Irajá, comprar uma caixa de tomate com 30 quilos, talvez você vai pagar pelo quilo R$1.
vai pagar R$ 30 na caixa de tomate e vai pagar pelo tomate R$ 1 o quilo. Mas para isso tem que comprar caixa com 30 quilos. Agora, se você for no Guanabara, que é um varejista, se você quiser comprar 1 quilo de tomate, você vai pagar lá R$ 4, R$ 5 pelo quilo. Então, a distribuição varejista, ela tem um preço maior por unidade. A distribuição atacadista, ela tem um preço menor por unidade. Mas para conseguir esse preço menor, tem que comprar em atacado. Porque quem é que compra em atacado? Quem compra, vai no Ceasa lá comprar legumes, frutas em atacado? É o feirante, é o supermercadista, é o feirante, é o proprietário de um sacolão, o cara que trabalha na feira. Então, são essas pessoas, né, que têm um pequeno negócio, né, que são autônomos, que compram em atacado no Ceasa. Por exemplo, né, se você vai lá numa loja que vende calça jeans, por exemplo, né, essa loja comprou as calças jeans diretamente da fábrica. Ela comprou em atacado. Está vendendo a varejo, mas comprou em atacado. Ela comprou em atacado mais barato para poder vender. Só que para poder comprar mais barato, tem que comprar em atacado. Então é nesse sentido que eu quero dizer que a distribuição atacadista tem um menor preço por unidade, ou menor preço unitário, enquanto a distribuição varejista tem um maior preço, né? Porque como é destinado ao consumidor final, aquele que vende a varejo compra em atacado. É por isso que no finalzinho da definição eu digo aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. No finalzinho eu digo aqui, ó, em geral, esse sistema, ou seja, sistema atacadista, necessita de elos em sequência na cadeia de suprimentos, passando pelo comércio varejista. Ou seja, a distribuição atacadista, ela passa pelo comércio varejista para poder chegar aos consumidores finais. Porque quem compra em atacado não compra para o consumo próprio. E aí eu coloco aqui até um gráfico para vocês poderem entender, né? Eu tenho aqui o atacadista, que é a fábrica, por exemplo, que através da logística de transporte entrega os produtos para a rede varejista, para as lojas aqui, né, shopping centers, para redes varejistas. E essa rede varejista aqui, ó, é que vai fazer com que os produtos cheguem aos compradores. Então é isso que a gente precisa entender, né? Esse aqui é todo o elo de distribuição de um produto. Aqui em cima nós temos uma distribuição, né, atacadista, né, da fábrica para os lojistas, e dos lojistas para os compradores, consumidores finais, nós temos aqui, então, uma distribuição varejista. Todos esses lojistas aqui embaixo são distribuidores varejistas. A fábrica, aqui em cima, é um distribuidor atacadista, né? Para que o produto fabricado aqui nessa indústria chegue nas mãos dos compradores, é necessário que passe pelo comércio varejista, ilustrado por essas lojas aqui embaixo. Então, isso é importante que a gente entenda, qual é toda a logística de distribuição de um produto, já que Ponta ou Praça estuda justamente essa distribuição. Em relação à quantidade, nós classificamos a distribuição como distribuição atacadista ou distribuição varejista. São dois tipos de distribuição que nós podemos classificar no tocante à quantidade do produto distribuído. Ok? Mas essa não é a única classificação do ponto ou da praça. Em relação ao tipo, ou seja, quanto ao tipo, ponto ou praça pode ter ainda outras 3 classificações, que é a classificação que é a distribuição lojista, distribuição pracista e distribuição direta. O que é distribuição lojista? Distribuição lojista é aquela distribuição que ocorre dentro das lojas e tem a presença de um intermediário, representado aqui na figura do vendedor. Então, a distribuição lojista é a distribuição mais tradicional que nós temos no mundo. É aquela distribuição que é feita em maior número, em maior quantidade. Então, de todos os meios de distribuição, aquela que mais é utilizada é a distribuição lojista. Ela vem diminuindo a cada tempo, inclusive agora, na quarentena, ela caiu um pouquinho mais, né? Mas a distribuição lojista é aquela distribuição feita dentro das lojas
e existe a figura de um intermediário entre o consumidor, para o consumidor poder comprar alguma coisa, tem alguém atendendo ele, né? Esse intermediário na distribuição logística é chamado de vendedor, atendente ou vendedor. Vou até acrescentar aqui, né? Vou botar aqui, é atendente ou vendedor, mas vai ter sempre a figura de um intermediário, né? Atendente ou vendedor. Letra B, na distribuição pracista, observe agora, na distribuição pracista, é aquela distribuição que acontece fora das lojas. Distribuição logística é aquela que acontece dentro da loja. Distribuição pracista é que acontece fora da loja. Mas tanto na distribuição logística quanto na distribuição pracista existe a figura de um intermediário. Na distribuição logística, esse intermediário é chamado de atendente ou vendedor. Na distribuição pracista, esse intermediário é chamado de representante comercial ou consultor. Alguns produtos são distribuídos através de representantes comerciais ou consultores. Vide aí produtos como Natura, Avon, Jequiti, Romanel, Demilos, Hermes e similares. Hoje, se você quiser comprar um produto da Natura, um produto da Jequiti, por exemplo, você só consegue comprar Romanel, né? Você pode comprar através de representantes comerciais, né? A Jequiti, por exemplo, só é vendida através de representantes comerciais. Ou seja, ocorre, nesse caso, a chamada distribuição pracista. Então, distribuição logística é aquela que acontece dentro das lojas. Distribuição pracista é que acontece fora das lojas. A distribuição logística possui intermediário, né, representado na figura do atendente ou vendedor, e na distribuição pracista também tem um intermediário, que é o representante comercial ou consultor. Agora, a distribuição direta é aquela que acontece também fora das lojas. Porque se fosse dentro das lojas, seria lojista, né? Então, acontece fora das lojas. E acontece sem a presença de intermediário. Olha que detalhe, né? A distribuição que acontece fora da loja e não tem a figura do intermediário. E aí eu pergunto para vocês, que tipo de distribuição é essa que acontece fora das lojas e não tem intermediário? Vejamos. É o chamado e-commerce. E-commerce ou comércio eletrônico, né? Comércio eletrônico, olha o que eu digo aqui, e-commerce é a forma de distribuição direta de produtos e serviços mediante o autoatendimento. Vou repetir, é a forma de distribuição direta. Então, não é lojista, não é pracista. É uma forma de distribuição direta de produtos e serviços mediante o autoatendimento. Se é direta, do lado de fora das lojas. E não tem intermediário, é através do autoatendimento. Pode ser feito através de aplicativos ou simplesmente de sites, as chamadas lojas virtuais. Eu acrescentaria aqui também os deliveries, né? Delivery ele é o resultado da distribuição do e-commerce. Por exemplo, você vai lá no iFood, no iFood, você compra alguma coisa lá pelo aplicativo. Aquela distribuição realizada pelo iFood, pelo Uber Eats, pelo próprio Uber, aquele tipo de distribuição é uma distribuição e-commerce. Você compra um produto fora da loja e não tem intermediário. Você vai pedir a pizza lá pelo iFood. Você não foi na pizzaria comprar, você comprou pelo aplicativo. E ninguém te atendeu, foi só o aplicativo, é autoatendimento. Então, isso é característico da distribuição direta. O e-commerce, né, também chamado de comércio eletrônico, ele é realizado principalmente pela internet e delivery. E ele é o resultado da venda através de aplicativos e sites, lojas virtuais. Então, você pode comprar, seja através de um aplicativo, que hoje está muito na moda também, né? Tem aplicativos aí que nós já utilizamos bastante, como o iFood, Uber Eats, Americanas.com, aplicativo das Americanas e outros similares, né? Mas principalmente aplicativo de comida é muito utilizado, né? Tem aí de comida, de bebida, e tem um monte de aplicativos que foram
até muito bem explorados durante a pandemia. E sites também, que foi quando tudo começou, né? A distribuição e-commerce, ela não começou pelos aplicativos, ela começou pelos sites, pelas chamadas lojas virtuais. Então, essa distribuição é aquela que acontece fora da loja e não tem intermediário, é através do autoatendimento. Com base nisso, eu quero agora fazer uma comparação entre a distribuição direta e a distribuição lojista. Agora volta aqui para mim, né? Por que entre distribuição direta e entre distribuição logística que eu quero fazer a comparação? Porque elas são as que mais concorrem entre si. Com o passar dos anos, né, e com a mudança das gerações, a distribuição logística tem diminuído e a distribuição direta tem crescido. Ainda está uma diferença grande, tá? A distribuição logística ainda é a principal forma de distribuição do mundo, mas ela, com o passar dos anos, ela tem diminuído. E a distribuição direta, ela vem crescendo. Talvez daqui a 2 ou 3 gerações, né, daqui a 2 ou 3 gerações, esse pêndulo mude. A distribuição direta seja a principal forma de distribuição e a distribuição logística não. Durante esses 3 meses e meio, 4 meses de pandemia, foi o que aconteceu. Com as lojas todas fechadas, a distribuição logística foi a zero. E aí, quais foram as lojas que continuaram funcionando? Foram aquelas que tinham meios eletrônicos de distribuição. Quem tinha aplicativos, né? Quem tinha sites, foram as lojas que continuaram vendendo. Quem não tinha distribuição eletrônica não vendeu absolutamente nada. E muitas das lojas até fecharam por conta disso. Né? Sites como aplicativos como o Zoom, que nós estamos utilizando hoje, né? WhatsApp, Telegram, foram aplicativos muito utilizados durante essa época. Mas isso foi para alertar o lojista dessa mudança. Né? O cenário está mudando. A distribuição logística tem diminuído e a distribuição direta tem crescido. Se o comerciante não der atenção para isso, ele vai ficar para trás. Eu, uma vez, vi na internet uma palestra de Bill Gates, né, um dos grandes empresários da nossa geração. Ele mencionou que daqui a alguns anos, né, isso já foi há bastante tempo atrás, pelo menos 10 anos atrás, ele falou que daqui a uns anos vai ter 2 tipos de empresa. Aquelas que estão na internet e aquelas que não existem porque não estão na internet. Então, em outras palavras, ele estava falando sobre a importância do comércio eletrônico. Durante esse período de pandemia, esses 3 meses e meio, 4 meses que as lojas ficaram fechadas, só conseguiu se manter aquela que tinha algum tipo de distribuição eletrônica. Né? A chamada distribuição direta é a distribuição eletrônica, né? Feita através de sites ou através de aplicativos. Legal? Vamos seguir. Por essa razão é que eu quero fazer uma comparação entre as duas formas de distribuição, porque elas estão concorrendo entre si. Se formos analisar o preço, eu vou dizer que a distribuição direta tem mais vantagens sobre a distribuição logística. Em outras palavras, eu estou dizendo que é mais barato comprar pela internet do que comprar numa loja. Por que razão? Porque o preço dos produtos estarão embutidos neles o custo da loja. Nós vimos isso na semana passada, quando nós estudamos preço. Né? Nós vimos que preço é igual a custo mais valor. Se você tem um custo mais alto, você vai ter um preço mais alto. E todos os produtos vendidos numa loja, eles têm um custo mais alto, porque tem a despesa da loja, né? Tem a loja, tem os empregados da loja, água, luz, telefone, impostos, aluguel, IPTU, condomínio, tudo isso que uma loja ela custa, né? O lojista tem que pagar. Né? E ele vai pagar esse custo e vai embutir parte desse custo no preço do seu produto. Nós já vimos isso na semana passada. Agora, na distribuição direta, você não tem despesa com funcionários, né, intermediários. Então, atendentes, vendedores, representantes comerciais, consultores, você não tem custo com nenhum desses caras aqui. Né? Então, você diminui o custo com mão de obra. Sem contar que você só precisa ter um galpão para poder distribuir, você não precisa ter loja. Então, também diminui o custo da loja. Logo, a distribuição direta, em relação ao preço, tem mais vantagem. Em relação ao prazo de entrega, a distribuição logística tem maior vantagem sobre a direta,
Porque a distribuição logística é entregue na hora. A pessoa compra e imediatamente é entregue o produto para ela. A distribuição logística tem vantagem por conta disso, né? Você vai comprar um tênis, se você quiser, você já sai com o tênis calçado. Vai comprar uma roupa, se você quiser, você já sai vestido com a roupa. Então, a distribuição logística, em relação ao prazo de entrega, tem vantagem sobre a distribuição direta, porque ela é entregue diretamente na hora da venda. Salvo alguns produtos que, devido à sua dimensão, são entregues. Né? Comprar uma geladeira, um armário, uma cama, um sofá, vai ser marcada uma data para poder entregar. Mas a maioria dos produtos são entregues na hora, até televisão. Eu já vi pessoas do shopping center sair do shopping center com aquelas televisões enormes, né, lá, aquelas caixas grandes, está lá no shopping center andando com aquela caixa lá. Né? Mesmo sendo grande, a pessoa está levando. Terceiro item aqui, em relação à possibilidade de experimentar o produto antes de comprar, a distribuição logística, mais uma vez, tem vantagem, né? Afinal de contas, pela distribuição direta, você não consegue experimentar o produto antes de comprar. E alguns produtos é necessário você experimentar antes de comprar. Né? Por exemplo, você vai comprar uma roupa sem experimentar, um calçado sem experimentar, um perfume que você nunca comprou, nunca usou para comprar sem experimentar, uma maquiagem, as moças da sala podem até falar melhor, né? Uma maquiagem que você nunca usou, será que você compraria sem experimentar? Então, a possibilidade de experimentar um produto antes de comprar faz com que a distribuição direta tenha uma vantagem sobre a distribuição logística tenha uma vantagem sobre a distribuição direta. Eu vou para a última agora, depois eu volto para a troca e garantia. Conforto e comodidade, a distribuição direta tem vantagem sobre a distribuição logística. Uma que a distribuição logística está restrita ao horário de funcionamento da loja. A distribuição direta, não. Você consegue comprar 24 horas por dia. Né? A distribuição logística, você tem que sair de casa para poder comprar. Distribuição direta, você não precisa sair de casa. Você compra no horário que você quiser, no conforto da sua casa, na segurança da sua casa. Você não precisa pegar ônibus, pegar condução, enfrentar a fila, né? Ficar... Agora, inclusive, né? Em razão da pandemia, você não precisa nem ficar aglomerado com outras pessoas. Então, nós podemos dizer, inclusive, que tem uma maior segurança para a saúde a distribuição direta, se comparada com a distribuição logística. E eu deixei por último para falar sobre troca e garantia, porque a troca e garantia divide a questão da vantagem e desvantagem. Se eu for analisar a logística, né, o procedimento de troca, eu vou dizer que a distribuição logística tem mais vantagem, porque o procedimento de troca é mais simples. Você leva o produto na loja, é analisado, verificou que tem defeito, vai, trocou, acabou. Né? É mais rápido. Em relação à velocidade, o procedimento é mais rápido. Então, em relação à velocidade e ao procedimento de troca, eu vou dizer que a distribuição logística tem vantagem sobre a distribuição direta. Mas a distribuição direta tem um plus, tem uma vantagem muito grande. Porque na distribuição logística, o comerciante só é obrigado a trocar um produto se ele tiver defeito ou vício. Produto com defeito não funciona. Produto com vício funciona mal. Então, a loja só tem a obrigação de trocar se houver defeito ou vício, numa distribuição logística. Já numa distribuição direta, existe o chamado prazo de reflexão, né, e período de arrependimento. Esse prazo de reflexão ou período de arrependimento, ele tem duração de 7 dias contados do recebimento do produto. Então, quando você recebe o produto na sua casa, mesmo que ele não tenha nem vício, nem que ele não tenha defeito, você pode trocar. Isso é chamado prazo de reflexão. Você pode, inclusive, desistir da compra. Ok? Em relação a... Você tem 7 dias para isso. Isso é chamado de prazo de reflexão ou período de arrependimento. Esse prazo de reflexão e período de arrependimento não tem na distribuição logística, apenas na distribuição direta. Então, prazo de reflexão ou período de arrependimento não tem na distribuição logística, tem na distribuição direta. Por essa razão é que eu digo que a distribuição direta tem uma vantagem. Por isso que, em relação à troca e garantia aqui, eu divido, né, a logística direta como vantagem e desvantagem. Porque se eu for analisar o procedimento de troca, a distribuição logística tem vantagem. Agora, se eu for analisar as garantias de troca, a distribuição direta tem vantagem justamente pela existência desse período de reflexão e prazo de arrependimento. Ok, pessoal? Esse é o quadro comparativo
que eu queria compartilhar com vocês. Bem, lembrando então que nós estaremos encerrando a gravação agora.